E está começando mais um episódio do Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. E hoje vamos falar de um tema bem back to the future, né? De volta para o futuro. Vamos falar de uma abordagem aí que tem acontecido, que é a abordagem de volta ao on-premise, né? A gente tem falado muito, sempre tem falado muito de cloud, mas vamos falar sobre esse tema também, né, Fernandinha? Como você tá? E aí, Champs, e aí, galera? Pois é, teve até um episódio que a gente gravou recentemente que a gente mencionou esse tema e falamos assim, e se a gente gravasse um episódio sobre isso? Né? Então, estamos aí entregando, né, esse episódio para vocês sobre esse tema. Vamos ver, né, o quanto ele é polêmico, o quanto não é, se estamos voltando mesmo ou não. E é isso aí, bora. E para nos ajudar com essa polêmica, estamos aqui com o Pio. E aí, Pio, você gosta de polêmica? Fala, galera. Estamos aqui sempre pra resolver algumas polêmicas. Já tive alguns outros episódios aqui com algumas. Sou Marcelo Pio, eu sou arquiteto aqui na DT já tem 5 anos. E quando eu comecei a trabalhar, a AWS ainda nem era falado na faculdade. Bom dado, Pio. Também o mesmo comigo. Não entendi. Não. Para mim já era algo mais normal, mas estamos aqui com o Thiago também para nos ajudar a falar desse tema aí. E aí, Thiago, tudo bem? Tudo bem, Champs. Eu sou o Thiago, estou na DTI como DevOps há 2 anos, mais ou menos. Já trabalho com on-premise há uns 4, 5 anos e um pouco de cloud também. E é isso aí. Então, para começar essa polêmica aí, eu acho que a gente podia primeiro, acho que tem todo tipo de experiência aí dos ouvintes, então acho que seria legal a gente conceituar um pouquinho mais certinho esses conceitos de cloud e de on-premise na prática, né? O porquê que existem esses dois conceitos, o que é cada coisa, quem pode explicar isso pra gente? Exato, e o que eu acho legal é que isso né, de acordo com a idade mesmo. Como o Pio falou, quando eu estudei, né, nem existia, gente, esse conceito de cloud. Eu quero dizer, pode até, né, talvez até existia, mas... Mais fácil de entender, era né? mais, todo mundo só falava sobre on-premise, né? E hoje, provavelmente, é o contrário, né? Provavelmente na faculdade, não sei, tá? Mas provavelmente na faculdade, com certeza no mercado, se fala muito mais de cloud, né? Tem até um meme, né? Quando eu entrei na faculdade, para mim era assim, não sabia o que era cloud, né? Para mim era realmente nas nuvens. Até eu descobri que era um grupo de servidores em algum lugar do mundo. Levou um tempo. Então, assim, não é tão natural, eu acho, para os novos devs quanto para os devs antigos. Mas explica essa história melhor aí pra gente. Quando eu comecei a trabalhar, já existia plataformas de hospedagem. Tipo assim, você conseguia alocar servidores em lugares, mas não existia o conceito de cloud. Não existia esse grupo megalomaníaco de várias máquinas para você alugar e tudo mais. Você realmente alocava uma máquina, que era o seu servidor, e era só isso. Você só precisava daquele servidor. E você não precisava de 100 máquinas, 200 máquinas. Esse conceito de cloud começou muito com a própria AWS, muito porque eles queriam alugar a infraestrutura que eles já tinham para a Amazon mesmo, que eles já tinham. Então, eles queriam vender os servidores sobressalentes que eles tinham. Eles começaram com a AWS simplesmente por causa disso. Interessante, que aí já é justamente essa mudança de paradigma, né? Eu vou... assim, mas só explicando também, né? No on-premise, então, quando a gente ia fazer o deploy de alguma aplicação, a gente precisava ter uma máquina, né? Ou alugar, igual você falou, uma máquina de alguém para disponibilizar essa aplicação online, né? E na cloud a gente consegue alugar isso de uma maneira mais facilitada, digamos assim, né? Basicamente, igual o Pio estava falando, de 2006 para cá que o boom das clouds começou a decolar, porque foi em 2006 a AWS começou a ser cloud de verdade, porque antes era só um monte de sistemas para e-commerce que a Amazon tinha. Em 2010 melhorou um pouco as coisas, que já tinha se criado a GCP, que é a Google Cloud Provider, e o Azure. E de 2010 para frente foi o crescimento. A Amazon, ela mesma não estava totalmente dentro da AWS, e a partir de 2010 ela ficou totalmente dentro da AWS e tudo mais. E o on-premise é isso, tipo, todo mundo tem suas máquinas lá, locais, algumas em o que chamam de colocation, que é você aluga um espaço para colocar a sua própria máquina, e ela fica lá com climatização,
link de internet e tudo mais. Então, essas duas abordagens aí que a gente tem. É legal que eu lembro nos meus primeiros deploys em produção, né, quando eu era estagiária lá para essa época aí, né, 2010, 2009, por ali. Eu lembro dos servidores do cliente que eu trabalhava, tinha lá a sua sala dos servidores, né, exatamente climatizada, né, e trancada e tal, e tinha todo um cuidado com a sala dos servidores, né. Você já pegou um cliente mais avançado, então, por causa que a minha primeira experiência era simplesmente uma salinha, no mesmo lugar que eu trabalhava, que tinha um servidor lá, que era basicamente uma máquina normal, entre aspas, que a gente fazia o deploy para lá. Então, esse era o nosso servidor. A DTI já teve um servidor igual esse, né? Igual esse que você descreveu, que era simplesmente uma máquina que você fazia o deploy lá e boa. E era para produtos internos, né? Não para cliente, né? Mas para coisinhas, bobagem interna, a gente já teve isso aí também. O meu é realmente para cliente, mas a maior parte do nosso deploy era no cliente mesmo, numa máquina do cliente. Então a gente precisava do servidor mais para um apoio logístico, assim, de distribuição do software e algumas coisas do tipo. Então não precisava de uma máquina extremamente parruda. O que mais precisava era de uma internet um pouco mais boa. Então a gente alugava uma internet da Embratel na época, que era Full Duplex, que aí a gente conseguia ter upload e download ao mesmo tempo. E toda essa parte de infraestrutura você tem que fazer. Tudo você tem que alugar, saber como contratar e etc. Não, pois é, e aí que entra o questionamento, né? Assim, vocês contando de como que era isso, né? Todo mundo acabou migrando para a cloud, né? Por N facilidades que a gente pode entrar no mérito aqui. Mas também, né, a gente tem aí, por exemplo, um artigo da Forbes de 2022, em que 48% de gerentes de TI, né, afirmaram que migraram aplicações dos grandes provedores, AWS, Azure, Google, para outras localidades, digamos assim, né, seja on-premise ou seja outro tipo de abordagem aí. E a gente vê outros cenários também em que isso tem acontecido em alguns casos, né? Então, por que vocês acham que isso está acontecendo? E isso está realmente acontecendo? A migração completa, eu acho que ela nunca vai existir, mas o que está se vendo hoje no mercado é uma mistura que estão chamando de nuvem híbrida. Que seria, eu tenho parte da minha estrutura on-premise, parte da minha estrutura na cloud, e algumas coisas estão fazendo levar mais para isso. Cada vez mais você precisa ter segurança nos seus dados, questões jurídicas como LGPD fazem com que você não possa, por exemplo, colocar seu banco de dados em qualquer parte da AWS, por exemplo. Na teoria, você tem que colocar somente nos servidores que estão dentro do Brasil, e essas coisas estão fazendo cada vez mais as empresas quererem os dados para si. Até estava dando uma olhada, tá meio dado ainda tá um pouco meio a meio. Pessoal, os dados sensíveis ainda estão, tipo assim, parte em cloud, parte em on-premises. E aí dados mais não sensíveis, como analytics, essas coisas, estão ficando mais na cloud mesmo e tudo. Isso daí já tá acontecendo hoje. Dentro dos próprios clientes da DTI, um dos primeiros clientes que eu trabalhei aqui já era muito duplicado. Eles já tinham uma estrutura interna que eles já construíram durante anos, que não compensava muito mudar diretamente para a nuvem, por causa que eles já tinham os servidores e assim vai. Então, simplesmente, às vezes, não compensava migrar para a nuvem. Mas mesmo as empresas que fizeram a migração completa, eles começaram a ter um problema que é a questão de custo imprevisível. Muitas vezes, quando você aloca uma máquina dentro da cloud, é muito fácil de alocar e principalmente de escalar isso de uma forma meio que absurda. E eu acho que muitas empresas notaram que o gasto dentro de uma cloud acaba escalando de uma forma incontrolável muito facilmente, e
essa coisa no on-premises é mais difícil, porque você precisa ir lá fazer um pedido de compra, você precisa ir lá comprar uma máquina, alocar aquilo ali. Às vezes não tem, a infraestrutura ainda não está pronta, então você tem que comprar mais switches, você tem que comprar mais internet. Então todo esse processo de burocracia acaba criando uma barreira física mesmo para você elevar o custo, por causa que você não é mais difícil de fazer as coisas. Então, essa é uma das coisas também que está pegando bastante, o pessoal está voltando. Esse controle de custo é muito mais fácil no on-premises do que na cloud. É isso que você falou, né, Vitor? É só lembrar os exemplos, né? Quem nunca acordou né, de madrugada pensando assim, e aquele recurso que eu provisionei, será que tá lá gastando meu dinheiro? Então, de fato, né, assim, mas claro que na cloud tem os limites também, né, que você consegue colocar mas eu entendo esse ponto, né, dos custos serem muito mais flutuantes do que numa estrutura on-premise. Mas, ao mesmo tempo, a infraestrutura on-premise tem também um custo de um time, de uma manutenção, né, de pessoas mais especializadas naquilo, né, que a cloud acaba abstraindo, né? Será que isso não se paga? A cloud facilita para mim alguns conceitos, principalmente a parte de infraestrutura mesmo, física, que as pessoas não têm que gerenciar, mas você ainda vai precisar de pessoas dando manutenção naquilo, prestando atenção naquilo. Principalmente se você vai na forma mais cru de cloud, que é simplesmente alocar uma máquina virtual dentro da cloud, você ainda vai ter que dar manutenção naquilo e tudo mais. E mesmo que você aloque uma coisa mais complexa, tipo um Kubernetes, você vai ter que, uma pessoa também vai ter que dar manutenção naquilo. Eu acho que a forma mais simples da cloud que eles inventaram exatamente para misturar isso tudo é a parte de serverless, com functions e etc. Isso facilitou bastante a questão de manutenção, mas entra exatamente na questão de controle de custo. O serverless é muito fácil de escalar, exatamente porque você não tem aquela alocação de uma máquina específica, acaba dando problemas também. E dentro do próprio serverless tem a questão de eu vou deixar um serverless rodando 24 horas por dia, mas se eu vou ter que escalar, vou escalar para zero, eu vou ter um tempo ali até que a minha aplicação dê o warm-up. Então, todas essas coisas que você tem que trocar de uma on-premises para cloud, você acaba tendo que pensar assim. Então, dependendo da aplicação, não compensa tanto assim. E dependendo também do que você já tem. Então, se você já tem pessoas que entendem sobre isso, é melhor aproveitar as pessoas que já entendem. Se você não tem nada, aí a cloud compensa muito mais. Se você é uma startup que está começando agora, não compensa você contratar uma pessoa simplesmente para dar manutenção num servidor, sendo que você nem sabe se o seu negócio vai vingar ainda. Também tem a questão de que muita gente esquece de que aquela pessoa normalmente já está contratada. Se você tem um escritório, se você tem uma empresa, por exemplo, a gente tem clientes com mais de 1.000 funcionários, ele vai precisar de uma galera de infraestrutura para cuidar da própria infraestrutura de deixar todo mundo online. E aí vem custos de rede, por exemplo. A mesma rede que está no meu servidor está garantindo com que, sei lá, o customer service da empresa que está atuando ali diretamente com o cliente não saia do ar. Seja por WhatsApp, por tecnologias que estão na internet. Então, assim, tem um custo ali que ele já está sendo pago. E você não tem como diminuir ele. Uhum. Assim, essa parte do custo eu ainda tô... Tudo bem, acho que aceitei levemente. Mas aí vocês falaram também sobre um outro argumento da segurança, né? Dos dados, LGPD, dados sensíveis, onde armazenar e tal. Mas a gente, na cloud, não é extremamente seguro e a gente não pode confiar nos provedores. Claro, né? Às vezes a gente vê uns vazamentos, né? Uns ataques e tal. Mas, assim, também poderia acontecer nos nossos servidores on-premise, né? Então, não é seguro o suficiente a cloud, porque... Talvez até mais, né? Talvez não é mais seguro do que eu ter um servidor no meu quintal, entendeu? Tipo assim... Por que esse argumento? Só para dar um exemplo, recentemente teve um escândalo da GCP que eles conseguiram a GCP por um bug, tanto na parte do cliente, tanto por bug na própria GCP,
Eles deletaram toda a infraestrutura de um cliente, de uma seguradora, acho que se não me engano é da Austrália, mas era um negócio de bilhões, assim, que eles deletaram. No final eles conseguiram fazer o backup, com a ajuda da própria GCP para fazer isso, mas a questão é que ser mais seguro na cloud é simplesmente que às vezes as ferramentas já estão mais prontas. Não que realmente tudo seja mais seguro. Se você tiver uma equipe razoavelmente competente, você consegue fazer tão seguro quanto on-premise. Claro, sempre tem a questão do know-how, você precisa ter as pessoas. E as pessoas custam um preço por causa que você tem que pagar salário, etc. Então, depende um pouco. A questão de segurança, especificamente de dados, assim, de exploração de dados e tudo mais, eu acho que a gente já chegou num estabelecimento que as clouds realmente não roubam seus dados, nem nada do tipo, e não teoricamente essa questão é segura. Mas mesmo assim tem a questão mesmo de legislação, que os dados, por exemplo, da LGPD precisam ser armazenados, por exemplo, dentro do Brasil, dados que caem dentro da LGPD, então são dados, por exemplo, de CPF, ou coisas do tipo. Isso também acontece com legislações da Europa, por exemplo. Nos Estados Unidos não tem uma legislação conforme que abrange os Estados Unidos inteiro, então é mais tranquilo para clientes de lá. Mas então essa preocupação realmente existe. O problema é que você precisa montar essa infraestrutura de proteção. E uma das questões que a cloud facilita é já ter várias barreiras de firewall e tudo mais já meio que consolidadas para aguentar ataques à sua infraestrutura, que é um problema que também ocorre bastante hoje em dia, que vários clientes mesmo, não só clientes da DTI, mas várias empresas do Brasil são invadidos o tempo inteiro. Uma que eu me recordo recentemente foi o Cicobi mesmo, que teve os dados vazados. Então, esse tipo de coisa acontece bastante. E se você não tem uma infraestrutura, ou as pessoas que conhecem a infraestrutura para conseguir proteger seus dados, às vezes compensa ir para a cloud exatamente por causa que o know-how da cloud já tem várias barreiras prontas para isso acontecer. Sem contar que um ataque numa Azure da vida, num GCP, numa AWS, a pressão mundial que acontece é muito maior do que, por exemplo, lá no Cicobi, por isso que foi esse exemplo que você deu. Beleza, eles tiveram que resolver e tal, mas não existe uma pressão mundial para, sabe? Eu concordo, e tem a questão da vergonha mesmo, né? A própria cloud tem a questão vamos falar, da garantia. Se acontecer um vazamento de dados porque a cloud não tinha as ferramentas para barrar aquilo, e você contratou aquelas ferramentas, tipo assim, com a garantia deles que essa segurança iria acontecer, eles mesmos já vão ter que pagar uma indenização para você, por causa que se você entrar numa ação na justiça, você provavelmente vai ganhar o caso. Acho que é mais funcionários mesmo. Você tem que ter colaboradores que saibam mexer com aquilo. Mesmo você estando na cloud, pode ter alguém que sem querer abriu a porta lá o famoso 0.0.0/0 e a cloud não vai ser responsável por aquilo. Então, você tem que ter gente competente no seu time quando envolve dados. Não tem como você passar dessa. E até mesmo ataques, acontece ataques em todo cliente, praticamente. Nossa, eu acho que já deve ter um ou outro ataque de DDoS, essas coisas. E assim, para o cliente ficar de pé, ele tem que ter contratado as ferramentas, ele tem que ter uma Cloudflare da vida. Então, assim, não é bem só falar cloud e pronto. Uma das ataques mais simples que ocorre, que é uma questão de cloud que existe, é a questão de chaves de serviço mesmo, que às vezes as pessoas têm más práticas e comitam as chaves dentro do próprio código. Mas esse tipo de exemplo acontece muito ainda, e é muito fácil para pessoas que não têm um know-how das coisas acontecerem. Isso também é um pouco de barreira do on-premises também.
Apesar de que no on-premises tem a questão de várias pessoas, hackers mesmo, estão escaneando a internet por portas abertas, etc. Eu já tive servidores locais em casa só para testar, tipo no notebook, alguma coisa do tipo. E se você fica monitorando sua porta SSH, de vez em quando fica pessoas tentando logar nas portas que você deixa aberta, simplesmente porque você deixou seu servidor aberto. Isso acontece bastante. Pois é, então, assim, até onde a gente conversou, né, eu entendi o que foi mencionado de a escolha não é só cloud e pronto, mas dos fatores que a gente falou, por exemplo, escalabilidade. Eu entendo que é mais difícil escalar por uma barreira física, o on-premise, e que essas barreiras podem ser delimitadas na cloud, e a depender, né, igual o Thiago comentou, dos colaboradores mesmo e do conhecimento, né, nessa infraestrutura. Mas se você precisar escalar muito sua aplicação de uma hora para outra, claramente é melhor você usar a cloud para isso, certo? De uma hora para outra, eu chego a concordar. Geralmente a questão é que se você tiver uma infraestrutura que precisa ser escalável, você pode já contratar um servidor que consiga fazer isso para você. Então, se você tem uma previsibilidade, no início do ano, por exemplo, vocês, baseado no Natal do ano passado, de um e-commerce, por exemplo, você consegue, às vezes, prever como é que vai ser o Natal do ano que vem, mais ou menos, como é que vão ser as coisas. Então, se você, estava na cloud e está muito caro, durante o ano mesmo, você já consegue planejar para comprar uma infraestrutura e tudo mais para fazer a alocação on-premises disso. A vantagem do on-premises é como você vai comprar uma estrutura para você, essa infraestrutura provavelmente vai se pagar a longo prazo. Se você manter o seu desenvolvimento de uma forma com as qualidades muito boas, por causa que você vai ter um aplicativo que garante o funcionamento no on-premises, ele não vai ser um aplicativo que está aumentando de memória, aumentando de processamento à toa, do nada. Então, o mesmo servidor que você estava usando, tipo assim, durante 5 anos, às vezes você consegue aguentar a mesma aplicação. Então, você não precisa ficar trocando aquele servidor. A vantagem da cloud é que a atualização de hardware é feita para você. Às vezes você nem percebe que o hardware está sendo atualizado. Mas isso acaba encarecendo o preço da cloud. No on-premises, você consegue comprar um servidor mais parrudo e você consegue ter essa escalabilidade meio que dada para você. Tem algumas vantagens que você pode também já fazer promoções para tentar pagar isso. Então, não é só, por exemplo, essa infraestrutura estava planejada para o Natal, mas eu posso utilizar durante várias campanhas aleatórias durante o ano. Então, não é só, às vezes, um lugar. Então, depende muito do que você precisa para o seu negócio. Se já é um negócio mais a longo prazo, você tem um negócio estabelecido, que tem uma previsibilidade, provavelmente o on-premise compensa. Se você como eu falei, uma startup ou alguma coisa do tipo que não tem previsibilidade nenhuma, tem vantagens sim de ter a cloud exatamente por causa que essa imprevisibilidade a cloud dá conta, assim, por causa que as máquinas já estão disponíveis. A questão de performance das aplicações também, igual o Pio estava comentando, conta muito. E entra um pouco naquela história também de que é escalável. Quem está na cloud, muita gente passou a migrar de volta para o on-premise porque os custos começaram a aumentar, mas ela não percebeu que o custo aumentou porque a qualidade de performance da aplicação caiu também. E ele não conseguiu se adaptar àquele ambiente ali de cloud. Quando você está no on-premise, você tem um recurso limitado. Tem alguém lá te monitorando o tempo todo, falando assim: "Ó, cara, sua aplicação tá gastando memória demais, vamos baixar, tá gastando muita CPU", e tudo mais. Muita empresa deixa muito descentralizada a questão de cloud. A gente tem cliente que tem 3 contas da AWS por aplicação. Uma para cada ambiente, Dev, HML e Prod. Então, assim, só de eu ter separado isso e não ter ninguém olhando para ela, quem tá olhando é somente o squad, já dá essa falta de controle, um pouco que pode é o ônus e bônus, né. Você tem a alta escalabilidade, mas também você perdeu um pouco do seu controle, porque você deixou muito centralizado, e vai
por aí indo. Mas, Thiago, nesse exemplo que você deu, por exemplo, se eu usasse as mesmas técnicas de gestão do on-premise na cloud, ou seja, né, se eu tivesse um time que ficasse olhando, mas essa memória está subindo, CPU não sei o quê, e eu tivesse uma melhor gestão da cloud, não seria a mesma coisa? Não teria os mesmos benefícios? Teria os mesmos benefícios, mas muitas empresas veriam isso como um gasto e não como um investimento. Porque eu já tenho a minha equipe de infra da empresa. A não ser que você seja uma startup ou um negócio 100% online, você não tenha nada físico, não tem um escritório, tem isso, você já tem a sua equipe de infra. A sua equipe de infra sabe lidar com on-premise. A maioria das equipes de infra hoje, nem todas conseguem lidar com a cloud e ainda mais com... É igual, essa questão mesmo lá da gente ter separado, do cliente separar por ambiente, por aplicação as contas, por causa de custo, para separar o custo. Só que na hora que ele separou o custo, ele aumentou o custo individual de todo mundo. Uhum. E como eu falei, tem a questão de previsibilidade, por causa que a cloud compra a infraestrutura para você. Então, ela desolve o custo da infraestrutura para você, ela aumenta uma porcentagem em cima, porque ela precisa lucrar em cima daquilo ali. Então, se você compra a infraestrutura você mesmo, você, como empresa, tem uma economia, mas você tem a questão que você está alocando dinheiro para aquilo ali, etc. Então, se o seu negócio tem uma previsibilidade mesmo, compensa exatamente por causa que você está absorvendo os custos para você e não perdendo a lucratividade que a cloud te impõe. Você não está pagando isso para eles, né? Então você paga a infraestrutura para você mesmo. Legal. Eu acho que assim, agora eu começo a ver mais claramente um pouco de algumas vantagens. Por exemplo, nessa questão de um sistema que não, né, tem uma previsibilidade, não mudar muito a longo prazo, assim, é aquela questão mesmo de comprar ou alugar, né? Se é seu ali, você vai diminuir um custo a longo prazo, e se seu sistema tem essa previsibilidade, essa estabilidade, provavelmente é algo que compensa mesmo. E essa questão que o Thiago falou é interessante, de já ter o time de infraestrutura com esse know-how, não só por isso, mas também por divergir um pouco essas responsabilidades do time de infra lidando com a infra e do time de desenvolvimento lidando com o desenvolvimento. E, né, é claro, né, você diminui um pouco essa interface entre os dois times e a necessidade de ter alguém ali com conhecimento específico de nuvem para lidar com aquilo e ter que, né, trabalhar com isso. Então, acho que você vai ter pessoas mais especialistas em cada coisa que elas vão estar fazendo, então o risco de você ter algum desastre ali financeiro é menor. Até porque a gente tem falado disso, né? A gente tem até argumentado a favor aqui da cloud de algumas coisas, mas a gente sabe que é algo que é comum ter problemas de custo com cloud. É comum no mercado, nos clientes, nas aplicações, no mundo, de ter problemas de custo por dificuldades de gerenciar recursos na cloud. Então, não é algo que a gente tirou do sovaco, né? E assim, querendo ou não, eu fiz aquela pergunta para o Thiago ali, né? Mas e se eu gerenciasse a cloud igual eu gerencio o on-premise, né? Mas eu sei que o próprio conceito da cloud, né, a premissa dela é de ter algumas coisas com mais autonomia, de algumas coisas serem, de fato, descentralizadas, ser muito mais facilitado, né? Então, assim, talvez se a gente gerenciasse do mesmo jeito, perderia algumas vantagens também da cloud, né? E as vantagens levam para essa outra consequência de um custo imprevisível, como o Pio falou, dar autonomia para os times de conseguir provisionar coisas de acordo com a necessidade deles, faz com que, né, a gestão fique muito mais complexa mesmo. Uma coisa que vale salientar também é que, tipo assim, você não tá indo para o modo mais arcaico do mundo. A gente tem cliente que a infraestrutura é totalmente on-premise e todo o código e todos os deploys são feitos via Azure DevOps. Uhum, sim. Você pode ter a pessoa de DevOps no time, aí ela vai ligar o dev com a infra. Os times não estão tão desconectados assim, mas cada um tá na sua responsabilidade. Muito bem colocado, Thiago, porque às vezes a gente pensa, né, o on-premise, não, então agora eu vou ter que voltar a fazer deploy manual lá, copiar arquivo da pasta do meu bin lá para o meu servidor de produção, né, assim, totalmente, né, não é isso, né, existem outras evoluções aí, é só realmente o servidor e onde ele está fisicamente localizado, né?
As próprias ferramentas da cloud, tipo, meu lado, por exemplo, eu mexo muito com a parte de dados, por exemplo, Spark, etc. Essas coisas são só facilitadas por fazer um deploy na cloud, mas você consegue fazer deploy disso on-premises, dá um trabalhinho, mas é possível e é bem razoavelmente tranquilo se você tem o conhecimento sobre a ferramenta e só não utiliza a ferramenta sem pesquisar muito sobre ela. Mas até falando dessa parte de dados, uma curiosidade que eu fiquei, né, quando estava olhando mais sobre esse tema, é justamente a parte de IA, assim, né, que está super no hype e tal, todo mundo quer fazer modelos de inteligência artificial, quer, né, enfim, tomar decisões aí de forma mais preditiva, prescritiva. E aí? Porque esses modelos, querendo ou não, eles você precisa de uma infraestrutura muito maior do que para rodar um front-end, um CRUD básico, né? E aí, nessa discussão toda, existe caminho para o on-premise para IA ou não? Realmente, falou de IA, é melhor cloud mesmo, e é isso. Eu acho que depende um pouco do objetivo da aplicação, do que você está fazendo. Se for aplicações de IA, tipo assim, comuns até, vamos falar assim, algoritmos de regressão e normais, você precisa de uma estrutura grandezinha, mas não é tão absurdo assim. Você consegue com até máquinas de servidores, vamos falar, gamers, assim, com um processador AMD, uma GPU NVIDIA, alguma coisa do tipo, você já consegue fazer isso de uma forma razoavelmente ok. A coisa escala muito quando você precisa fazer algoritmos de deep learning, por exemplo, os algoritmos de LLM ou vários algoritmos de rede neural e etc. Esses algoritmos realmente precisam de uma GPU geralmente mais parruda, muita memória de vídeo, né, VRAM. Elas precisam ter uma VRAM bem grande. Geralmente essas placas de vídeo são custosas. Então, por exemplo, uma 4090 deve estar quanto no mercado hoje? Tipo uns 20 mil. Então, por si só, você vai gastar 20 mil só numa placa de RAM, numa placa de vídeo. E fora o resto do processador, e só essa placa provavelmente não aguenta várias pessoas trabalhando sobre isso, ou vários times trabalhando sobre isso. Aí a cloud facilita bastante, que é exatamente a questão de infraestrutura escalável, né? Mas tem a questão que vários desses algoritmos são de segredos internos, assim. E às vezes até os dados são bem sigilosos. Então, você colocar isso numa cloud pode ter algum problema ali de vazamento ou alguma coisa do tipo que pode acontecer de uma forma mais fácil, que as pessoas querem evitar e controlar aquilo ali num ambiente bem mais controlável. Então, a vantagem do on-premise para IA é exatamente essa questão do ambiente mais controlável, por causa que é um ambiente que você consegue pôr mais barreiras para chegar até os seus dados. Então, é um pouco de peso, assim. De novo, também tem a questão de escalabilidade. Se você está planejando utilizar IA mais a longo prazo, então talvez compense você comprar essas peças por você mesmo, porque o custo delas e principalmente o preço que as clouds colocam nessas peças, tipo GPU, são muito mais caros. Tipo assim, a margem deles é maior do que uma máquina comum. Então, você comprar isso também você absorve muito mais o custo. Só que, de novo, é um custo que, para uma cloud, como eles ficam renovando a infraestrutura o tempo inteiro, eles conseguem absorver esse custo no longo prazo. Você, como empresa, comprar, tipo assim, vamos falar, 20, 40, 90 para fazer, ou mesmo as placas da NVIDIA de uma H100 ou uma A100, é muito caro e às vezes não compensa como negócio, a não ser que você tenha o objetivo de utilizar aquilo ali no longo prazo. O que o Pio falou tá muito com o que hoje a gente tem, tipo assim, existe alguns devs que na própria máquina tá treinando os modelos de LLM, tem empresas que investem em máquinas pesadas justamente para não
ter um pouco desse custo da cloud, de ter uma máquina com GPU dedicada para fazer os treinamentos dos modelos, e são usos mais eventuais. Nesses usos mais eventuais, provavelmente, você vai pegar se você tiver um modelo muito grande, você vai para uma máquina na nuvem, você pode pegar lá uma máquina com uma placa de vídeo muito boa, ou você pode ter seu notebook pessoal não, né, de notebook da empresa, e treinar seu modelo ali. E aí no dia a dia vai do que cada empresa tem. Por exemplo, a gente tem cliente que está usando a API do ChatGPT. Então, assim, é Open API, é uma API, e eu tendo on-premise ou não, eu vou ter o mesmo custo. Então depende muito do que você está fazendo. Tem uma questão que é a questão de dados em geral, que é o facilitador que as pessoas geralmente esquecem mais do que a cloud facilita, é a questão de armazenamento de dados por si só. Então, é o S3, é o Cloud Storage, é o Blob Storage da Azure. Esse cara geralmente é o core assim, de como que a cloud facilita as coisas. Por causa que você pegar e armazenar muitos dados, tipo petabyte de dados, ou sei lá, mesmo meio petabyte de dados, 500 tera, é extremamente complicado no servidor. Você precisa não só da questão de processador, você precisa de BIOS, você precisa de I/O, você precisa pensar naquele servidor de uma forma totalmente diferente. E as pessoas que têm o know-how para saber montar esse servidor são é bem exclusivo esse clube. Então, a parte de armazenamento por si só é a parte mais complicada para mim de migração cloud versus on-premise. Por causa que na cloud é extremamente fácil você armazenar muito dado. E a questão maior de IA é exatamente que você às vezes precisa de muito dado para ser treinado e processado. Então, essa geralmente é a parte mais complicada da questão cloud versus on-premise, é a questão simples e pura de armazenamento de dados, que literalmente é extremamente muito barato na cloud. Tipo assim, armazenar 1 GB é menos de 1 centavo. Então, compensa muito de você armazenar lá do que pagar toda a infraestrutura de comprar os HDs e tudo mais, sendo que HD, se você utiliza muito, eles queimam facilmente, então você precisa de pessoas ali para fazer hot swap do HD, tipo, literalmente lá na máquina mesmo, tirar o HD, colocar um novo, ter toda a preparação de RAID, que é a questão de como você particiona os dados nos HDs, para que eles... se um HD queimar, você não vai perder os dados, eles basicamente têm duplicidade. Então, essa é a parte para mim mais complicada da questão cloud versus on-premise. Bom, pessoal, então falamos bastante hoje sobre um tema até disruptivo, né? Eu acho que foi muito legal a conversa, acho que dá para abrir muito a mente e os horizontes para abordagens diferentes do que a gente está acostumado em alguns cenários que são muito presos aí na cloud, né? E para entender um pouco mais das vantagens do cenário do on-premise hoje em dia, né? Então, queria agradecer muito a participação dos nossos convidados, Fernandinho, e até a próxima, pessoal. Até mais, gente. Valeu. Muito obrigado, tchau. Até mais. Falou.